Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Venha sobre nós com o teu reino e seja feita sempre a sua vontade, aqui na terra como no céu. Louvado e exaltado seja teu nome todos os dias, porque o Senhor é maravilhoso. Santo, 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 grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom. O Senhor tem manifestado a sua graça, o seu poder e a sua glória sobre as nossas vidas. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovou sobre as nossas vidas mais uma manhã. Obrigado pela noite de sono. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo respirar. Obrigado porque estamos aqui em pé, louvando e buscando ao Senhor, estudando a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque naqueles pequenos detalhes onde faz as células do nosso corpo funcionar, o Senhor tem agido. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, porque temos saúde, temos como nos sustentar, temos vivido debaixo da tua graça e da sua glória. Temos vivido tempos com o Senhor e como isto é maravilhoso, e como o Senhor é incrível. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor pela tua fidelidade sobre nossas vidas, mesmo nós sendo pecadores, mesmo não sendo merecedor de tanta graça e de tanto amor. O Senhor mesmo assim tem cuidado de nós, tem nos ensinado, tem nos purificado, tem nos santificado e tem nos ensinado a andar na tua presença e na tua vontade. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor, e que tudo seja para a glória e para a honra do teu nome, que as nossas vidas sejam para te servir, que as nossas vidas sejam canais de bênção e de transformação para outras vidas. Capacita-nos, usa-nos conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço nesta manhã, Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações, vem nos dar entendimento da tua palavra, para que possamos compreender tudo que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia, Senhor, do teu servo, age com o teu Espírito para a honra e glória do teu santo nome. Derrama sobre nossas vidas discernimento, sabedoria, conhecimento, fé, cura para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Discernimento de espíritos, esse é o dom que vamos precisar para esses dias. Também o discernimento de conhecer a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Dai-nos sabedoria, enche-nos do teu espírito, para que possamos proclamar o evangelho do reino aonde estivermos, aonde nós formos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando das tuas bênçãos, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, que o Senhor venha estar derramando da sua misericórdia, que o Senhor venha estar derramando da sua cura, da sua transformação. Encha-nos, Pai, do teu Espírito, para que possamos transbordar aonde estivermos, para que as pessoas possam olhar e ver a tua presença em nossas vidas, para que a gente não precise nem abrir a boca, para que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Enche os nossos lares, as nossas casas do teu Espírito, para que todo aquele que entrar em nossas casas também sinta a tua presença e seja tocado e seja transformado para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a orar mais, a buscar mais a tua presença, a estar todos os dias, o dia inteiro na tua presença, Senhor. Ensina-nos a ser em intimidade contigo, que vive na tua presença, que vive para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado
hoje e sempre, Senhor. Derrama, Pai, da sua graça sobre nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, da sua bênção sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja, desperta a tua liderança, para que a tua igreja volte a orar mais, volte a buscar mais o Senhor, volte a ser transformado e transformar aonde ela está. Te peço também, Senhor, pela nossa cidade, que o Senhor venha estar derramando uma graça, que o Senhor venha estar derramando um espírito de renovo, que o Senhor venha estar derramando um avivamento sobre esta cidade, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que as pessoas queimem em seus corações o desejo de buscá-lo, o desejo de orar o tempo todo, o desejo de ter intimidade contigo, de amadurecimento, Pai, de desejo de conhecer mais da tua palavra e de andar mais na tua presença, Pai, para que um avivamento transforme cidades, transforme estados, transforme nações, transforme continentes e transforme todo este mundo, Pai. Que este último avivamento, Pai, seja um avivamento de filhos corajosos, de filhos cheios do Teu Espírito Santo, para com desejo de proclamar o Teu Evangelho a todas as nações. A honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Também te peço, traga paz para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, que o Senhor venha estar consolando o coração das famílias que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor venha estar movendo com o teu espírito naquele lugar e que pessoas venham reconhecer Jesus como o Messias, e que essas pessoas sejam levantadas, cheias do Espírito Santo, ao ponto de começar a proclamar o evangelho do reino para aquelas nações, para a honra e para a glória do teu santo nome. Derrama autoridade, derrama fé, derrama da tua presença naquele lugar, Senhor, para que possamos reconhecer, para que todas as nações possam reconhecer que há um Deus sobre Israel, que há um Deus sobre todas as nações, que há um Deus sobre o teu povo, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, que toda injustiça, que toda maldade caiam por terra, em nome de Jesus, Senhor. Te clamo, Pai, perdoa os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma maneira nos perseguem, ou que têm machucado os nossos corações, ou que têm feito algum mal para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida santa, a viver uma vida segundo a tua vontade e o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Pai, de toda seta do maligno, que a gente possa ser revestido do Teu Espírito e protegido pelos Teus anjos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, para que com autoridade, com poder, vindas de Ti, vindas do Teu Espírito, possamos proclamar o Teu Evangelho para todo aquele que o Senhor colocar em nossas vidas, Senhor. E que tudo isso, Deus, seja para a honra e para a glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós te amamos, nós te louvamos e nós te exaltamos hoje e sempre. Amém. A gente está lendo o livro de Gênesis, então a gente entrou na parte já em que Noé foi escolhido, né, como o único justo, o único homem íntegro daquela época. E Noé, assim como Enoque, a Bíblia fala que ele andava com Deus. E Noé, provavelmente, o Senhor deu isso para ele, né? Pode ser até parecer até um castigo, mas assim como a gente vê em Sara, assim como a gente também vê em Rebeca, que eram estéreis, né? E que por muito tempo, a gente também não sabe se era ela ou se era, na verdade, Sara a gente sabe que era ela, né? Porque depois Abraão teve filho com Agar, mas hoje a gente sabe que não é só a mulher, mas o homem também pode ser, né? Mas naquela época todo mundo achava que o problema de um casal não ter filho era da mulher. Mas é interessante que ontem a gente comparou então Noé com
o próprio Abraão, né? Que Deus permitiu ele ter filhos só no tempo certo, só no momento certo. E a outra comparação foi que, assim como Abraão, por muito tempo, mesmo não tendo filho e as pessoas insistindo, ele foi fiel a Sara, Noé também foi fiel à sua esposa Naamã. É esse mesmo o nome dela, né? Naamã. Naamá, na verdade. E aí, por 500 anos. Então, ali ele deve ter vivido com ela no mínimo uns 300 anos sem ter filhos. E ali ele teve a oportunidade, então, eu creio, de conhecer intimamente o Senhor, andar intimamente com o Senhor, junto com os seus descendentes. E aí a gente vê, então, a perversidade daquele povo que começou a se misturar. Na verdade, a gente tinha um povo maligno, né? Um povo assim que não agradava ao Senhor, da geração de Caim, e tinha um povo que buscava a Deus, que é a geração de Sete, na verdade, a geração de Enos, né? Logo depois de Sete, o Senhor começou a ser clamado. Mas a gente vê que com o tempo ali, passaram-se 1000 anos, a, houve uma mistura, né? Então, e a gente percebe então que o nosso coração voltado para o pecado, a nossa carne voltada para o pecado, a gente percebe que em vez do bem prevalecer, quem começou a prevalecer foi a perversidade, foi a iniquidade, a injustiça. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia também, né? A maldade crescendo cada vez mais. Então é por isso que temos que estar firmados no Senhor e orar cada vez mais, porque quanto maior a iniquidade, maior também será a graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Então precisamos estar atentos e buscando ao Senhor cada vez mais, para não sermos atingidos nem tocados por essa iniquidade, por essa promiscuidade, por essas coisas que estão crescendo no mundo, e que a gente, na verdade, tenha autoridade, poder e certeza e firmados nos princípios do Senhor. E é interessante que isso começa no falar, no meio que estamos, a fofoca, o criticar alguém para os outros, isso são aqueles detalhes que já começam a haver transformações em nossas vidas, para o bem ou para o mal. A escolha é nossa, assim como Caim, né? Deus falou para ele, cara, o que você vai fazer? Presta atenção, você mudou sua face, você precisa é, vencer isso. Você precisa vencer isso e ir embora para frente. Não faça o que você está pensando. Então, Deus está sempre nos avisando, não vá por este caminho, não ande por essas pessoas, não faça isso, não faça aquilo, porque isso vai te fazer mal. Isso vai te afastar de mim. Assim quando Caim fez. E é interessante, né? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e foi falar com Caim. Cara, pensando aqui agora, o que mais interessante ainda, Caim não achou estranho. Se a gente pegar dentro da palavra, Deus falou com ele e ele ainda foi rebelde, né? Ah, acaso sou eu quem cuida do meu irmão? Então a presença de Deus, ela era constante, né, entre eles. Mas voltando, então, Noé obedeceu a Deus durante todo este período, sendo fiel à sua esposa, mesmo não tendo filhos, obedeceu a Deus no período de 120 anos que ele construiu a arca, obedeceu a Deus no 7 dias antes, quando o Senhor, mesmo sem as águas começarem, sem a chuva começar, o Senhor manda Noé e sua família entrar na arca e todos os animais, então Deus fecha a porta. Noé foi fiel ao Senhor dentro da arca. Eu estava falando ontem, não deve ter sido algo fácil viver dentro da arca, porque, querendo ou não, houve uma grande tribulação do lado de fora. Além com certeza, ouvir os gritos e fora o agitar da água, cara, era uma tempestade para você ter uma chuva de 40 dias ao ponto de inundar toda a terra. Então Noé estava ali dentro, além de cuidar de si, da sua família, dos seus filhos ali, noras, ainda tinha que cuidar de todos os animais. Então, acredito que Deus o guardou, mas ele também não estava parado. Ele estava fazendo alguma coisa. E muitas vezes a gente quer
fugir da tribulação, a gente não quer viver a tribulação dos nossos dias, a gente quer ficar de boa e acha que tudo vai estar certo porque Deus nos protege e nos guarda. Sim, Deus nos protege, nos guarda, está conosco, mas no meio da tribulação Ele está sempre andando conosco e nos ajudando. Jesus mesmo disse que no mundo havereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e estarei com vocês nesses momentos. E então Noé passa esses 40 dias, né, que a gente viu aqui de chuva intensa, e depois de 40 dias e 40 noites de chuva, a chuva para, mas a água continua alta por 150 dias. E eu estava falando aqui que os dias desse período era contato dias de 30 dias, anos de 12 meses com 30 dias. Então Noé passou dentro da arca ali 5 meses até as águas, até a arca encostar. A arca continuou vagando por esses 150 dias. Depois desses 150 dias, ela encostou no monte. E ali as águas então começaram a baixar. E aí agora a gente vai ver o fim do dilúvio, que é o capítulo 8 de Gênesis. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 8, fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Interessante que a gente lê isso, parece até que Deus tinha esquecido de Noé na arca, e não é esse o real sentido, né? Mas sim de que Deus agora vai fazer o que ele tinha prometido, de trazer de volta toda a vida para a terra. Versículo 2: As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. As águas continuaram baixando até o 10º mês. E o primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se a água tinha diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhando a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Cara, olha que detalhe interessante. Ela podia ter pego qualquer folha, mas pegou folha de uma árvore frutífera, de uma oliveira. Curioso. 12. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Cara, olha como é interessante números. A gente está vendo bastante 40,
E 40 é muito forte, são 40 dias de chuva, agora 40 dias de seca, 40 dias de espera, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias Moisés no... Tudo, cara, tem um significado. A gente não vai se aprofundar nesses números, mas tudo tem um significado. Olha aí, quantas vezes ele ficou 7 dias? Por que não 5? Por que não 10? Mais 7. 7, sempre contando. Bom dia, Delei. E bom dia a todos. Versículo 13 do capítulo 8. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Então, Noé, mesmo mandando o pombo, vendo os pontos do monte, sabendo, e mesmo ele depois abrindo e saindo, vindo que a terra estava seca, ele ainda não teve permissão de sair. Lembra-se, quem fechou a porta foi Deus, e quem vai abri-la tem que ser Deus também. Então Noé continuou obediente, vendo a terra já pronta, vendo a terra seca, vendo que já dava para sair daquele confinamento, porque, cara, depois eu vou ler aqui, mas foi 1 ano trancado dentro de uma arca. Ele permaneceu obediente ao Senhor e só saiu da arca depois que o Senhor mandou. Olha só, eu tenho um mapinha aqui bem interessante. Com as referências, ele mostra assim os eventos, né? E ele coloca uma data mais ou menos prevista ali conforme a gente está lendo. Então ele fala assim: Noé, sua família e os animais entraram na arca no dia 10 do segundo mês do ano 600 de Noé. Então é assim que eles fez essa contagem. O dilúvio começou no dia 17 desse segundo mês. 40 dias foram de chuva, então choveu até dia 27 do terceiro mês. As águas presentes durante 150 dias até a arca pousar em solo seco. Então, a arca pousou em solo seco no dia 17 do sétimo mês. Olha o 7 aí de novo. Todas as montanhas tornaram-se vivíveis no dia 1º do 10º mês. O corvo é enviado 40 dias depois, então, no dia 10 do 11º mês. Um pombo é enviado no dia 17 do 11º mês. O segundo voo da pomba foi no dia 24 do 11º mês. A pomba não retorna. As águas baixam completamente após 150 dias. Então, no dia 1º do 12º mês do ano 600 de Moisés, as águas baixaram completamente. Noé, ou Deus, abre a arca no dia 1º. Na verdade, Noé, né? Ele falou que abre a parte de cima e sai ali. Ele não desce na terra, ele sai de dentro da arca, ele abre o teto da arca ali, né? Abre a arca no dia 1º do primeiro mês do ano 601 de Noé. Lembra-se que não é o ano 601 da humanidade, sim da vida de Noé. E a terra seca, Noé deixa a arca no dia 27 do segundo mês de 601. Então, Noé, desde o momento que ele entrou na arca e até o momento que saiu, ele ficou um total de 370 dias dentro da arca. Obediente a Deus. E ali, vivendo todos esses dias, com certeza ensinando seus filhos, porque a gente vê ali, um não ouvia, provavelmente, né? Mas a gente vê o próprio Jefé como sem continuar a levar a mensagem do Senhor. A gente vê gerações e nações servindo ao Deus único, e a gente vê também que nações e gerações ali também se perderam nessa
nessa história. Então foram 370 dias de Noé dentro da arca. Versículo 17. Então, vou no 15. Então, Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então, a cultura que a gente vê em Abraão, ela já era cultura daqueles que adoravam ao Deus vivo. Então a gente vê o primeiro a fazer esse tipo de oferta é Abel. Provavelmente Adão viu isso, né? A gente não sabe se deu tempo de Abel contar para Adão o que aconteceu, mas provavelmente sim, porque a Bíblia fala que Caim chama Abel para o campo, então tira ele provavelmente da presença dos pais para matá-lo. Então a gente provavelmente ali, Adão, Sete, ou até o próprio Enos, né, que a palavra fala que a partir de Enos começou-se a invocar o Senhor, ó, também, eu estou lá no capítulo 4, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então provavelmente os sacrifícios começaram a ser normais. A busca pelo Senhor, a gratidão pelo Senhor começou ali. Então, essa ideia de oferecer um holocausto, oferecer uma oferta queimada ao Senhor, já vinha desde a época de Noé. Na verdade, desde a época de Abel, né, e seus descendentes de Adão ali, ensinando aos seus filhos e netos. Então, Noé fez essa oferta ao Senhor. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Senhor, perdão, mas veio na minha cabeça assim, o Senhor gosta de um churrasco, né, velho? A gente é bem parecido com Deus mesmo. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos homens, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Aí as pessoas leem isso e falam, mas aí, vai vir um apocalipse, né? O Senhor vai de novo castigar. Não, presta atenção. Por causa da maldade do coração do homem, Jesus teve que vir para nos resgatar. E ele vai ser o que vai, e ele é o que purifica os nossos corações. E o Senhor fala que nunca mais destruirá todos os seres vivos como ele fez. Não é questão só do dilúvio, mas aqui Deus matou a todos. Sobrou só Noé e sua família e um casal de animais. A gente sabe que no fim do Apocalipse, independente de como a gente acredita a nossa linha de escatologia, mas a gente sabe que Deus guardará os seus. Então Deus não vai mais destruir a todos. Aqueles que servem e vivem com o Senhor, esses serão protegidos e guardados pelo Senhor. E no final de tudo, uma nova terra a terra será restaurada para que sim, aí possamos viver não mais com essa inclinação para o mal,
mas totalmente santificados e glorificados. Só aí, então, poderemos ver a Deus. Versículo 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, olha o que Deus fala. Enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita, haverá frio e haverá calor, haverá verão e haverá inverno, haverá dia e noite e jamais cessarão. E assim a gente finaliza, então, capítulo 8 do dilúvio, o fim desse dilúvio, o fim desse castigo, dessa ira que Deus derramou sobre a terra por causa da desobediência e da maldade, da perversidade que o homem causou. E você pode ver que Deus, ele não se agradou do que fez. Ele tinha que fazer, mas ele mesmo falou: nunca mais vou fazer desse jeito. Porque mesmo que eu faça, aqui até, aparece até que ele sabe que Noé e seus filhos ainda vão cometer erros. E até parece que ele sabe, não, né? Ele sabe, né? E é bem interessante que quando a gente fala, por exemplo, sobre crianças, cara, se a criança não for ensinada nos caminhos do Senhor, a maldade prevalece no coração dela. Na verdade, mesmo a gente ensinando elas ainda tendem para esta maldade. Então, cabe a nós corrigi-las, né, e trazê-las para a rota, trazê-las para o Senhor. Mas é bem interessante que o Senhor fala aqui, ó, por causa do homem, mas o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E aí a gente fica assim, não, as crianças são puras, não são, cara. O coração é inclinado ao mal desde o momento que nasce. Isso é fruto do pecado, isso é fruto do castigo que Deus nos deu. Na verdade, o castigo que o homem escolheu, né, que Adão escolheu. O que cabe a nós, já pais dessas crianças, transformados e convertidos, cabe a nós ensinar os caminhos, para que elas não se percam, para que esse coração seja transformado. Mas lembre-se que esse coração só vai ser transformado completamente quando eles verdadeiramente tiver todo o entendimento. Então, muitas vezes a gente fica naquela angústia, cara, vai com calma. Vai com calma com os teus filhos, vai com calma com as crianças. Lembra-se que, querendo ou não, o coração ele é inclinado para o mal. Ela vai fazer maldade, ela vai mentir, ela vai querer sempre fazer o que lhe agrada. A nós, Pai, cabemos então ter a paciência, sabedoria vinda de Deus para doutriná-las, para educá-las, para ensiná-las qual o caminho certo deve seguir, para que, quando elas chegarem na idade, elas possam andar com as suas próprias pernas. E é bem interessante isso, porque é algo que eu sempre falo, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, é andando com elas. A gente vê aqui, por exemplo, a gente vai ver, na verdade, né? O próprio Noé amaldiçoando o seu filho mais novo. E o seu filho mais novo, depois dessa maldição, ele vai embora. Ele não anda mais com o seu pai. E aí a gente vê, então, toda a geração de Cã é a geração que dá trabalho para os filhos do Senhor. Então, toda a geração de Cã são os cananeus, os filisteus, os jebuseus, todo aquele povo ali de idólatras que vivem desagradando ao Senhor e que vão dar trabalho para os filhos de Israel, para os filhos que o Senhor escolheu, para os hebreus ali, é esse povo da geração de Cã e de Canaã, principalmente. Então,
temos essa certeza de que o Senhor cuida de nós, que Ele vai nos guardar e nos proteger de toda maldade, de toda destruição, de tudo aquilo que Ele tem preparado para esses dias, que seja nos levando ou nos guardando, não importa. O importante é que o nosso coração esteja completamente voltados para o Senhor. Que mesmo em meio a tribulações do nosso dia a dia ou no meio de uma grande tribulação que possa vir, que os nossos corações e a nossa fé esteja sempre no Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer, estejamos sempre firmados no Senhor. Estejamos sempre com o Senhor em primeiro lugar nos nossos corações. Esses dias a gente tava lendo sobre obediência, né, e falando para Isabelle aqui com a Márcia no momento que a gente tem antes do almoço, onde a gente lê a Bíblia e ora e tal. E aí a gente tava falando sobre a obediência, né, que a gente já leu. A Isabelle quer ler Gênesis, então tô lendo Gênesis 2 vezes. E a gente tava falando sobre Adão, a escolha que Adão fez. E Deus deixa bem claro, né, que não era para Adão ter ouvido a sua esposa e sim ter obedecido a Deus. E Adão, ele ouve a sua esposa e desobedece a Deus. E ali eu estava explicando para eles, tanto para Isabelle e falando ali para Márcia, que não importa, cara. Se, por exemplo, se a sua esposa pede algo para você que você sabe que vai desagradar a Deus ou que está fora dos princípios do Senhor, não faça. Mesmo que você desagrade o seu cônjuge, não faça. Agrade ao Senhor, Deus em primeiro lugar. Então, o que vai acontecer? A própria palavra fala que no futuro os nossos de casa poderão nos entregar às perseguições. Podem ser aqueles que vão nos condenar e nos levar à morte. E o que a gente deve fazer? Continuar firme no Senhor, pro Senhor. E que se a gente viver ou morrer, que seja por Ele e nele. Não importando consequências, mas que a gente viva nele eternamente e por ele. Então, Adão ali, ele teve a escolha de obedecer ao Senhor, assim como a gente vê em Noé, assim como a gente vê em Abraão, assim como a gente vê no próprio Cristo. Às vezes a gente fica assim, não, Jesus veio com... Não, ele tinha a escolha de não obedecer. Ele tinha a escolha, assim como Deus o fez homem, ele tinha a escolha de não ir para a cruz. Ele tinha a escolha de não viver o que lhe era prometido para viver. Mas ele escolheu fazer o quê? Obedecer ao Pai. Mesmo que isso lhe causasse dor momentânea. Mas a eternidade ao lado do Pai lhe foi garantida por sua obediência. Ah, isso é uma blasfêmia. Jesus era Deus. Ele não ia fazer... Cara, ele tinha escolha. Ele foi colocado como um homem e ele tinha escolha, mas ele escolheu obedecer. E isso é muito claro dentro dos evangelhos. Isso é muito claro. E aí a gente é igual quando a gente estava lendo lá, porque acho que era Hebreus. Por que foi o Senhor que ressuscitou e não Jesus sendo Deus se ressuscitou? Porque Deus, ao ressuscitar Jesus no seu corpo de homem e recebê-lo em glória, Deus está confirmando que o que ele fez foi agradável aos seus olhos e deu certo. Agora, através de Cristo, somos remidos dos nossos pecados, lavados pelo seu sangue e justificados por ele. E agora podemos, então, ser, no futuro, quando formos encontrar com o Pai, ser santificados, receber um corpo de glória e então veremos ao Pai. Fechou? Deus é muito bom. Quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Deus é maravilhoso. No começo, né? Eu lembro que Na realidade,
Desculpa, Vanderlei, pode falar. No começo lá, eu só fazer um comentário aqui sobre aquele que ele comentou, não me lembro qual capítulo lá, quando ele comentou que Noé levou não só um casal de cada espécie, cada animal, como ficou bastante tempo da chuva e a água baixar, ele aqui na saída que ele fez, pegou alguns animais puros e fez um sacrifício sobre holocausto para Deus, né? E significa que Deus pôs mais animais durante esse tempo aí do dilúvio, que aqui ele já ofereceu holocausto para Deus. Então, Logo que saiu da arca os animais, ó. então, Deus sentiu um aroma agradável. Então, aquilo lá que você falou foi bastante animais, além acho que animais domésticos, né? Ou domesticados. no capítulo 7, o Delay, Hum, bem no começo dele, ele fala assim que foi dos animais impuros. Que são animais impuros? Aí a gente vai ter que estudar sobre isso, mas vamos trazer bem simples. São os animais selvagens, são os animais impuros, né? é, São os animais que para um futuro o homem não vai comer, né? Animais que a gente não tem costume de comer. Então são os chamados de animais impuros. Esses, eles entraram dentro da arca só um casal. Dois exatamente. animais de cada espécie. Dos animais selvagens, os que rastejam no chão. Mas, dos animais puros, a gente tem aqui, ó, no versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. Então, ali, 7 vacas, 7 boi, 7 carneiros, 7 ovelha, 7 galinhas, 7 patos, o que for puro. Agora ali, a gente não vai saber qual, mas macho e fêmea. E um casal de cada espécie de animal impuro. E não só animais, mas ele fala também de 7 casais também de aves de cada espécie. Então, quando Deus manda levar 7 casais de animais puros, é o quê? Para o próprio alimento de Noé e sua família. E olha só, não é alimento de matar os bichos e comer. O que a vaca, a ovelha, essas coisas dão? O próprio leite. A ovelha dá a lã para eles se cobrirem. Então, lembra-se que nessa época eles ainda não comiam da carne dos animais. É agora, depois do dilúvio, que a gente vai ver essa cultura, então, de comer os animais. Então, Deus já prepara esses animais para sustento deles. Cara, imagina esses animais, os impuros, eu não sei, mas ficaram 1 ano dentro da arca. Você acha que eles não se multiplicaram? Já dentro da arca? A não ser que a gente vai naquele filme muito louco lá do Noé, colocou os bichos tudo para dormir. Ou então que eram todos filhotes, não sei. Aqui você tendo, então, 7 casais de animais puros. Então, tipo assim, Noé já sai da arca com um rebanho. Então, além das frutas que ele vai ter no campo, que o Senhor já preparou ali, e lembra que Noé era agricultor e ele vai continuar produzindo isso, ele também já tem um rebanho para seu próprio alimento. E mais para frente ele ainda vai poder usar deste rebanho para se alimentar. E não só para se alimentar do que o rebanho dá, entende? Então, Deus já preparou isso. Então, muitas vezes a gente fica com aquela assim, quantos animais entraram na arca? Entraram 2 de cada espécie de animais selvagens, que se rastejam, e aves selvagens também. E entraram 7 casais de animais puros. Então, tinha muito animal ali ainda do rebanho do próprio Noé. Fala, Fabiana. Na realidade, não sei nem se eu posso fazer, porque eu faltei esses dias anteriores. E eu também não me aprofundei no estudo. Gostaria que vocês comentassem a respeito quando Deus fala que se arrependeu
anterior, né? Se arrependeu de ter feito o homem, né? E aí, em consequência, veio o dilúvio e tal. E tem a passagem também que fala assim, que Deus não... A gente também não pode pegar... Eu sei que a gente não pode pegar um versículo, né? E querer encaixar em outro contexto. Mas, assim, aquela versículo que diz assim, que Deus não é homem para que se arrependa, Nem não, para filho que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Aí, muitas outras vezes eu fiquei me questionando, mas ué, a palavra diz que ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa, né? E aí vem essa escrita, e se arrependeu, né? Eu acredito, bom, na minha meu pequeno, minúsculo entendimento, que essa significado desse contexto aí de arrependimento é outro, ou não é literal? É uma questão de tradução. Ah, sim. A palavra que é usada lá em Números, no hebraico, e a palavra que é usada aqui em Gênesis, elas são diferentes. Então, a palavra que é usada aqui não, a tradução trouxe essa que o Senhor se arrependeu-se, né, de ter feito o homem, mas não é bem isso. O sentido é mais, o Senhor estava triste por ter feito o homem, pelo tudo que o homem estava fazendo com a terra. Ou então o Senhor estava irado, o Senhor estava chateado, o Senhor não estava contente com o que o homem estava fazendo. Mas não a palavra de se arrepender. E isso traz grandes discussões, principalmente assim, a ideia de que, cara, então, eu já ouvi isso, tá? O Deus de Gênesis e o Deus de Israel é totalmente diferente. Porque o Deus de Israel lá em Números fala que ele não se arrepende, mas em Gênesis ele fala que se arrependeu. Então são deuses diferentes do que a gente está contando uma história aqui de deuses diferentes. Então são histórias que não casam, parece que é uma história que foi juntada na outra, mas que não tem a ver. Então, na verdade, é a palavra. A gente tem um grande problema que chama tradução e interpretação. Tem muitas palavras no hebraico, se a gente for estudar mesmo profundamente, que uma palavra no hebraico tem 10 significados. Eu gosto muito de um exemplo muito simples. Se eu falar para você, pega aquela manga, só que eu não apontei para nada. Aí lá na frente tem uma manga de uma camisa e uma manga fruta. O que você vai pegar? Eu não falei o que era. Então, se dentro da nossa língua portuguesa existem palavras que têm vários sentidos, imagina então dentro da cultura hebraica. Então, na verdade, aqui é a interpretação. A palavra em hebraico para esse arrependeu-se, na verdade, não é esse o sentido. Na verdade, o sentido, então, de ficou chateado, ficou triste, estava triste com a criação por causa da maldade e da iniquidade do homem. Ah, mas Deus fica triste? Ué, se nós temos sentimentos e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, por que ele também não tem sentimento? O Deus se ira. A gente vê, ele é tardio a irar-se, mas ele se ira, a gente vê isso na palavra. E você acha que quando a gente vai lá em Juízes, a gente vê, não só Juízes, mas durante todo o livro de Reis e dos profetas, a gente vê Deus falando assim, cara, eu te peguei, te tirei do Egito, você era uma menina nua, desprotegida, eu coloquei uma capa sobre você, trouxe você para perto de mim, cuidei de você e agora você está me traindo como uma prostituta. Você acha que isso é palavra de uma pessoa o quê? Triste com o que está acontecendo. Então, a palavra que arrepender-se no hebraico, ela é diferente do que está em Números. Eu estava até estudando sobre isso. Eu vou ver se eu acho aqui de novo o vídeo que eu assisti e eu mando para vocês darem uma olhada, mas é de um rabino explicando exatamente isso, o significado da palavra e no hebraico, né? E o significado lá em Números, que elas têm sentidos diferentes. É igual quando a gente fala assim, nos 10 mandamentos, né? Não roubarás. A gente acha que seria, por exemplo, eu pegar essa caneta e roubar. Ou então eu vou na casa de alguém e roubo um objeto. Ou então vou lá e roubo o carro de alguém.
Mas a palavra está falando não roubarás. Esse não roubarás, o sentido dele não é de furto. É você não roubarás a pessoa da outra pessoa. Tanto esposa, filhos e escravos. Esse é o sentido do não roubarás dos 10 mandamentos. É de você pegar a pessoa de outra pessoa. Ah, Edre, mas e o de furtar? Então, mais para frente, Moisés fala de novo sobre não roubar. Aí já é o sentido de furtar, de pegar objetos, de pegar pertences. Mas o dos 10 mandamentos tem a ver com pessoas. Lembra que a lei, os 10 mandamentos, sempre, tudo ali tem a ver com Deus e com pessoas, e não com objetos. Então é uma questão de interpretação, é uma questão de leitura, né? De como é trago para nós, para o nosso português, a gente fica assim, realmente, nessa confusão, né? Nessa dúvida. E é bem interessante que no meu comentário, por exemplo, não tem nada falando sobre isso. Ele mantém ali em cima e por causa que a humanidade não muda os seus meios, então Deus vai destruí-las todas. Mas é bem interessante quando a gente resolve se aprofundar um pouco mais e entender o significado da palavra real no hebraico, como ela foi escrita. E é bem interessante porque o hebraico em si, uma só palavra tem vários significados, mas você tem que avançar e voltar, muitas vezes, para você entender o que realmente aquela palavra quer dizer. Fechou? Ok. Mas é bem confuso mesmo para a nossa língua, né? A gente fica naquela, pô, mas a palavra fala que Deus se arrependeu, depois fala que ele não é homem para se arrepender. Complicado. Isso traz muita confusão quando a gente não se aprofunda, né? Fechou, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Mais alguma inserção? Então é isso. Essa dúvida que a Fabiana colocou, também aqui no meu livro de estudo, ele fala apenas o seguinte, que quando Deus, né, viu que o homem tinha, no que tinha se tornado, né, com essa questão, isso causou em Deus uma indignação amarga, ou seja, então, veja que a tradução, ela realmente é difícil, né, porque às vezes não é essa a questão de como foi traduzida ali, né? De se arrepender. Aqui fala uma indignação amarga, ou seja, é como se fosse algo, não é uma indignação, é uma coisa mais forte, sabe? Indignação. Então, tem essas questões na tradução, né? Mas só para ficar aí. É isso aí. Mas eu vou achar aqui. Tem um videozinho curto de uma menina explicando que ela fala o hebraico. Mas é bem complicado, mas é isso aí mesmo. São palavras que dão um pouco de sentido diferente. E muitas vezes a interpretação que traz para o nosso português nos deixa dessa forma. Né? Deixa essa dúvida. E aí a Bíblia vai falar outra coisa. Fala, peraí, mas falou isso, agora falou aquilo, tá? Como assim? E aí a gente tem que aprender, então, a caçar o nosso alimento, né? Começar a Bíblia de estudo, começar a ler, começar a buscar o original, né? Se as duas palavras no original são a mesma. Porque muitas vezes muitas vezes não, na verdade as duas palavras são diferentes. Só que na interpretação, na tradução, trouxe o mesmo sentido. Fechou? Sim mesmo. Então tá orando para a gente encerrar. Deus é muito bom. Hoje é quinta-feira e a gente volta amanhã então para ler o 9º capítulo. É bem interessante. E que Deus esteja abençoando o nosso dia. Diego, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. Vamos orar então.
Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de iniciarmos o nosso dia, assim como temos feito com os outros dias, iniciarmos com o estudo da Tua Palavra, ó Pai. Iniciar lendo as Suas Escrituras e pedimos, ó Pai, que o Seu Santo Espírito venha sobre nós, dando entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Venha governar sobre as nossas vidas, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade. Que essa vida que nós levamos aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que mais pessoas venham conhecer a Ti através daquilo que nós fizermos e falarmos, Senhor. Que se não for para isso, não há serventia. Apenas a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória. Pai, queremos agradecer, pois o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, até aqui o Senhor tem nos guardado. Somos gratos a Ti por isso, meu Deus. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela na questão de saúde, enfim, que qualquer dificuldade que estejam passando, que o Senhor venha sobre a vida deles e com seu poder, ó Pai, esteja suprindo aquilo que as pessoas buscam, ó Pai, se for da Tua vontade. Paizinho, queremos pedir pelos países, tribos que estão passando por algum tipo de guerra, Pai, que o Senhor esteja ali, naquela localidade, com aquele povo, cuidando dos inocentes, cuidando das crianças, dos idosos, ó Senhor. Esteja provendo, ó Pai, para aqueles que nada têm. Paizinho, queremos pedir também pelos nossos governantes, pelos prefeitos, governadores, pelo nosso presidente, Senhor. Esteja sobre a vida de cada um. Esteja usando de pessoas para que aqueles que ainda não viveu da Tua palavra, que possam viver da Tua palavra, Pai. Que seja feita a Tua vontade sobre a vida deles, assim também como nas nossas vidas, ó Pai. Sê conosco no dia de hoje, esteja à frente de qualquer coisa que formos fazer, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se pensarmos ou formos praticar algo que não lhe agrade, Senhor, constrange os nossos corações, ó Pai. Sê conosco, dê a direção correta, a direção certa a seguir, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. É maravilhoso ver o cuidado de Deus e os pequenos detalhes em que Deus fala conosco. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e que você tenha cada vez mais sede da palavra do Senhor.